Olá a todos, meu nome é Ricardo Pinheiro e você está ouvindo o Dobra 9, podcast onde nós estamos analisando os episódios da série Star Trek Discovery. E no episódio número 5 nós estaremos falando sobre o episódio Choose Your Pain, que foi lançado no dia 15 de outubro de 2017 nos Estados Unidos e no dia seguinte, dia 16 de outubro, esteve disponibilizado para todo mundo. Inicialmente eu queria fazer um agradecimento a todos que nos ouvem, em especial um agradecimento ao Fernando Rodrigues do Odocast. Vale dizer que o Dobra 9, é bom deixar isso claro, não é um concorrente em nenhuma espécie do Odocast, mas apenas um complemento. Minha ideia aqui é a gente tratar e explorar pontos que a respeito do episódio que o Fernando não explorou. Então, se você ouviu aqui, ouça também o Odocast, que o material também é de excelente qualidade. Mais uma vez um abraço para o Fernando e muito obrigado pelos comentários. Vamos então à frase do episódio. I'm a doctor, not an engineer. E a frase do episódio é de nada mais nada menos de Harcourt Phantom Mudd, ou como nós conhecemos, Harry Mudd. E ele diz: é claro que vocês começaram essa guerra. No momento que vocês decidiram audaciosamente ir onde ninguém jamais esteve, o que vocês acham que ia acontecer quando vocês encontrassem com alguém que não queriam vocês no jardim da sua casa? Pois é, vamos à resenha. Bem, o episódio começa, a gente percebe que o aparente sofrimento do tardígrado faz com que a própria Michael Burnham tenha pesadelos. A gente presencia um pesadelo que ela vai tendo, que ela está no lugar do animal dentro do cubo de reação, e ela mesma aciona o mecanismo, gerando sofrimento nela que está dentro do cubo e do lado de fora. Daí ela acorda, vai procurar o médico, o Dr. Hugh Culber, explica tudo sobre o acontecimento e pede a ele que investigue se há algum sofrimento no animal. Enquanto isso, na base estelar 28, que é uma base que pertence à Federação, o Capitão Lorca se apresenta diante do almirantado todo e começa a listar os seus sucessos. Olha, conseguimos impedir a destruição das minas de dilítio em Korvan 2, isso nós vimos no episódio passado. Conseguimos cortar o recebimento de suprimentos Klingons em Benzar e conseguimos espantar um ataque no sistema Ophiuchus. Mesmo assim, a almirante Cornwell não está lá muito animada, porque ela diz que a prioridade da Discovery tem que ser replicar a tecnologia para outras naves, e já solicitou que toda a informação seja passada a uma instalação da frota que fica na Terra, na cidade de Jefferson, no estado de Iowa, nos Estados Unidos. Lembrar que, segundo o canon, o Capitão Kirk nasceu em Riverside, Iowa. Ela suspeita que o segredo da Discovery já foi descoberto pelos Klingons, e o Capitão Lorca tem ordens de não usar o motor de esporos e deve priorizar a busca por mais tardígrados para serem utilizados no mecanismo. É claro que o capitão, que adora uma briga, não gostou nada da ideia. Mais tarde, nós vemos o Lorca aplicando uma certa medicação nos olhos. Lembra que ele falou da lesão que ele citou no episódio 3? Ele tem uma lesão nos olhos, e ele está dentro do gabinete da almirante, tanto que ela acende a luz, ele grita e pede para reduzir a intensidade da luz. Ela fala que ele tem que se tratar num médico, eles não confiam em médico, e ela entra e pressiona ele devido a outra situação. O que a Michael Burnham, a única motinada da história da frota estelar e condenada, está fazendo na nave? E ele botou ela na tripulação. Ela discute, fala lá, e o Lorca é irredutível. Minha nave, minhas regras. Ele parece meu pai falando, só que há toda uma cadeia de comando e o Lorca não está muito preocupado com isso não. Bem, daí ele volta para Discovery numa nave auxiliar. No meio do caminho, um cruzador de batalha Klingon classe D7 aparece, pega num raio trator a nave auxiliar, o piloto é morto no ataque dos Klingons e o Lorca é capturado. Nisso aí, voltamos para Discovery e o Saru torna-se o capitão temporário e recebe as informações a partir da almirante Cornwell, além da ordem de resgatar o capitão Lorca o mais rápido possível. O temor dela é que os Klingons obtenham, sob tortura, segredos que são da Federação. Saru começa a iniciar uma busca, avisa a engenharia que vai pretender fazer múltiplos saltos com motor de esporos. A Burnham se opõe, óbvio, o tardígrado está sofrendo. O Saru diz que não tem evidências concretas disso e que, na falta delas, deve priorizar o resgate do capitão e a proteção das 134 almas a bordo da Discovery. Apesar disso, ele está inseguro, afinal das contas ele é um Kelpian, né? E ao chegar no gabinete do capitão, ele inicia um protocolo no computador para que ele avalie suas ações, confrontando com as ações dos capitães mais condecorados da história da frota estelar, e assim, base neles como referencial, ele possa fazer uma avaliação do seu próprio desempenho. Daí, nós voltamos para a nave Klingon. O Capitão Lorca está preso e ele descobre que não está sozinho. Ele encontra um outro humano cujo nome é Harcourt Phantom Mudd, ou como nós conhecemos, Harry Mudd, um civil que não gosta muito da Federação, e ele encontra também um oficial da frota muito abatido. Entra um guarda Klingon, para na frente do Mudd e grita em inglês: escolha sua dor. O que o Mudd faz? Aponta para aquele oficial da frota. O oficial apanha, é arrastado para fora da cela, talvez tenha até sido morto. E aí o Mudd, entre outras coisas,
vezes explica que essa é a estratégia dos Klingons para evitar que os prisioneiros se tornem parceiros. Vira e mexe, um deles precisa escolher qual colega de cela deve apanhar, mas ele não apanha até agora, o que é muito estranho. Capitão Lorca depois descobre que tem mais alguém com eles. Um oficial da frota, cujo nome é Ash Tyler, é um tenente, que declara que serviu junto com o capitão Steven Maranville, que era o capitão da USS Yeager, uma das naves que estavam na Batalha das Estrelas Binárias, 7 meses antes. Lorca fica desconfiado. Como é que você sobreviveu 7 meses numa prisão Klingon? Tyler diz, foi possível porque a capitão Klingon parece ter se apegado a ele. Durante a conversa, Lorca conta que sua nave poderia resgatá-los mesmo no território Klingon, e aí tiver um pequeno mascote do Mudge, parece uma aranha, ou que ele chama de Stewart, vai lá e rouba do Tyler um pedaço de biscoito que o Tyler tinha oferecido para o capitão. Voltando para Discovery, o médico, Dr. Culber, junto com a Michael Burnham, conclui que tardígrado sofre quando ele é usado como parte do motor de esporos. Levam o caso para os Stamets para que eles possam encontrar uma solução. E eles começam a revisar o processo. Para substituir o tardígrado, precisa ter uma outra criatura consciente que tivesse a genética apropriada. E a conclusão que chega é que só sobrou o ser humano, que 50% do código genético é compartilhado com os esporos. E aí eles preparam uma injeção de manipulação genética, que esse seria o último recurso. Lembrar que engenharia genética na Terra, no século 23, é uma coisa completamente banida, desde as guerras eugênicas, que quando ocorreram no universo Star Trek no fim do século XX. O Saru é o primeiro a recordar isso, e mesmo assim ele ordena que o tardígrado seja usado até o Capitão Lorca ser resgatado. Volta para a nave Klingon. Chega lá, o comandante da Discovery é levado para um interrogatório com uma boa dose de tortura pela capitão. E quem é a capitão? A L'Rell, que fala inglês. Ela diz que isso é um recurso interessante para espiões. Lembremos, ela é da casa de Mokai. O Lorca repala que ela fala a respeito da Discovery do mesmo modo que ele, ou seja, alguém de alguma forma passou essa informação para ela. Tem alguém espionando. Quando ele volta à cela, ele descobre que o Stewart, o mascote do Mudge, carrega uma escuta. Ele arranca e destrói a escuta. Ainda tem uma conversa entre eles ali, o Mudge, o Tyler e o Lorca, onde o Mudge bota para fora toda a sua raiva da Federação, conforme a frase que eu tinha falado lá no início. O Lorca conta a sua história e aí você entende o motivo da lesão que ele tem nos olhos. Ele era o capitão da USS Buran no início da guerra, no primeiro mês, e a nave foi emboscada por Klingons. Sabendo que a sua tripulação seria torturada e morta, o Lorca foge e destrói a nave com a tripulação toda dentro. Ele se tornou o único sobrevivente, mas ele sofreu uma lesão nos olhos que ocasionou fotofobia. E ele depois diz, mais à frente, cada um escolhe a sua dor. E aí, falando de escolher a sua dor, mais uma sessão de pancadaria, Lorca vai apontar para Mudge, mas o Tyler pede para ser escolhido. O Klingon parte para cima dele, ele reage, nocauteia o guarda, ele e o Lorca conseguem fugir da cela, deixam o Mudge para trás, e o Mudge gritando, prometendo vingança. Eles enfrentam alguns soldados Klingons, roubam 2 disruptores e saem abatendo até chegar numa pequena nave incursora dos Klingons. A L'Rell enfrenta o Tyler no combate corpo a corpo e o Lorca dá um tiro e pega de raspão no rosto dela e queima o rosto dela do lado esquerdo. Voltando para Discovery, localizar a nave prisão. Saru ordena um salto para lá. O tardígrado não aguenta e entra num estado de criptobiose, ou seja, ele perde a maior parte da água do corpo, ele murcha e fica como se fosse uma bola. Ele está em hibernação profunda. O capitão interino manda o Dr. Culber, reidrata essa criatura e recoloca ela num cubo de reação. O médico se recusa e a ordem recai para quem? Para os Stamets, que concordam, embora não gostando da ideia. Lá na ponte, o Saru nota que, vendo as naves, 5 naves incursoras Klingon voando, a nave líder está fazendo um movimento errático. Ele conclui, com base no seu conhecimento de presa, que aquela nave está fugindo. Então eles abrem comunicação com a nave, descobrem que o capitão está lá, Lorca e Tyler são teletransportados para a Discovery e o Saru ordenar o salto, e aí a Discovery salta. Volta da Federação, mas espera aí, mas não foi o tardígrado, quem foi? O próprio Stamets injetou em si mesmo o gene do tardígrado e usou a si mesmo como parte do motor de esporos. Ele está lá caído, todo mundo pensa que ele morreu, mas de repente ele acorda e dá uma tremenda de uma gargalhada. Por último, o Saru vem, faz uma última coisa, que ele vai pedir a Michael Burnham que salve a vida do tardígrado. Nisso eles têm uma DR ali, né? Uma discussão de relação. Ele diz que não havia como uma ameaça, mas ele tem mágoa dela por ter tirado dele a oportunidade de aprender com a Capitão Georgiou, como ela fez por 7 anos. A esperança dele é que ela se tornasse capitã, saísse, e ele se tornasse o primeiro oficial e aprender com a experiência da capitã. Aí o que ela faz? Bem, ela dá para ele de presente o telescópio que a Capitã Philippa tinha deixado para ela. A cadete Tilly
e a Burnham reanimam o tardígrado com esporos, colocam no ejetor, mandam para o espaço. Ele lá volta ao normal e consegue viajar para o subespaço. O Stamets parece estar recuperado, com menos com base na avaliação do Dr. Cobra, e aí a gente descobre que eles são casados. Os dois estão lá comentando os eventos do dia, enquanto escovam os dentes, pijamão, mas quando os dois saem do banheiro para o quarto, o reflexo do Stamets fica no espelho e depois sai. Tem alguma coisa estranha no ar. E aí fechou o episódio. Então vamos para os questionamentos. Na reunião que tem lá na base estelar, tem um almirante vulcano negro. O nome dele é Terral. Temos um problema, uma inconsistência no cânon, porque o Spock foi dito que ele era o primeiro vulcano a fazer a Academia da Frota Estelar. Como assim? Agora tem um almirante vulcano. Isso é uma inconsistência. Aliás, o Capitão Lorca tinha que ir até lá, a base estelar. Será que não dá para fazer o diálogo por holografia? Não sei, não entendi muito bem não. E por que ele em específico foi sequestrado? Para mim tinha alguma coisa, os Klingons estavam sabendo dele. Agora outra coisa que não dá pra entender muito bem. O Saru estava muito amedrontado e assumiu o comando da Discovery. Tudo bem, ele é um Kelpian, mas ele é o primeiro oficial, ele nunca assumiu o comando antes. E aí, respondendo a minha própria pergunta, eu acho que ele assumiu em situações como então deu uma saidinha, foi ali na base estelar 28, como foi agora, e ele assumiu como interino, nunca foi numa situação de crise. Não sei quanto a vocês, mas eu adorei o Harry Mudd, que o Rainn Wilson tá fazendo. Lembrar que o Harry Mudd, feito por Roger Carmel nos anos 60, ele é um personagem da série clássica, pra quem não conhece, apareceu em 2 episódios. Ele é um picareta, ele é um bufão, como quase todo vilão dos anos 60. É só você olhar a série do Batman, que saiu no mesmo ano que Jornada, a série clássica. Mas essa versão de Mudd tem ar de vilão. Tudo bem, Mudd, da série clássica, ele é aquele bufão, mas se você for olhar bem, ele fazia tráfico de mulheres, tráfico de drogas e prostituição. Então ele podia ser condenado por 3 crimes, não era nenhum do tipo pisar na grama. Não, eram coisas sérias. Então, por conta disso, para escapar da censura de fazer dessa forma. Eu gostei muito do Mudd atual. E gostei da estratégia dos Klingons, para evitar que os prisioneiros criam lá. Só achei inteligente. Até o Mudd fala, os Klingons parecem, mas não são burros. A grande questão do episódio. Da onde vem esse tenente Ash Tyler? É interpretado pelo ator Shazad Latif. O nome dele é Shazad Iqbal. Isso aí, em verso e prosa, está sendo cantado em todo fórum de discussão de fã, é que o tenente Ash Tyler, na verdade, é o Klingon albino, o Vok disfarçado de humano. Vamos lá, alguns pontos que corroboram com isso. O Vok é acreditado como o ator Ravi Iqbal. Se você for procurar a ficha dele no IMDb, Internet Movie Database, você só vai encontrar que ele fez o Vok e as fotos que aparecem ele maquiado como o Vok. Por outro lado, Shazad Latif é o nome artístico do ator que faz o Ash Tyler. Como eu falei, o nome dele verdadeiro é Shazad Khalid Iqbal, o mesmo sobrenome do Ravi Iqbal. Tem mais, ele foi apresentado em dezembro de 2016 como o ator que faria o Cole, protegido de Kuvma. Daí mudaram tudo. O Cole passou a ser vivido pelo Kenneth Mitchell, que apareceu nesse episódio do After Track, inclusive, e o Latif ia viver o personagem desse tenente, o Ash Tyler. Só que tem uma coisa assim, o Vok nas primeiras versões do roteiro do piloto se chamava Cole. Tem mais coisas, mas tem gente apostando, inclusive o braço direito, que o Ash Tyler é o Vok disfarçado. Mas tem uma coisa curiosa que minha esposa levantou. Se é o Vok, ele ficou 1 mês lá na casa de Mokai, como é que ele aprendeu tão rápido a ser humano? Sendo que ele vinha de uma cultura completamente alienígena. Muito rápido. Vocês vão ver o desenvolvimento do personagem, inclusive no episódio 6, daí pra frente. Como é que fica? É estranho, né? Mas muitas coisas corroboram a tese de que ele realmente seja o Vok. E coisa que não cola, esse papo de 7 meses na nave prisão e saiu vivo, que a capitão tinha um certo apreço por ele. Lembrar que a L'Rell passou 6 dos últimos 7 meses do lado do Vok passando fome na nave sarcófago. Isso é muito curioso. Ela acabou de sair de lá e já virou capitão de uma nave prisão. Assim, ela tinha um certo apreço por ele, sim. Isso aí, inclusive, é deixado claro para os produtores. Sim, esse apreço é o que vocês estão pensando. É sexo mesmo. Finalmente a gente entendeu o motivo da lesão nos olhos do Lorca. E aí, a questão. Condenaram a Michael prisão perpétua, que é uma coisa até bem pesada para a Federação. Condenar por perpétua por conta do que ela fez. E ele, estava como capitão de uma nave, ele fugiu do comando, explodiu a nave e matou todo mundo que estava dentro. Pô, na boa. Se mandaram ela presa para prisão perpétua, manda aí para Talos 4, pomba. Pra quem não sabe, Talos 4, no piloto da série clássica, o The Cage, que tá nas normas da Federação. Você não pode ir a Talos 4 sob pena de morte. Manda ele pra Talos 4, sei lá. Aí eu fico pensando, pô, esse cara tem umas costas quentes, hein? Vem cá, ele comprou quem no judiciário da frota? Essa é a questão. Quem o Lorca comprou pra conseguir isso? Será que tem um ministro do STF da Federação aí que ele contém uma certa amizade? Não sei. Ainda haverá consequências esse
esse papo de ter largado o Mudge para trás. A gente vai ver consequências para isso, tanto para o Capitão quanto especialmente para a Discovery. Mas a melhor das discussões entre o Saru e a Michael, na minha opinião, foi essa DR que rolou no final desse episódio. Uma coisa que eu tava esquecendo. O Saru mandou reidratar o tardígrado. Tudo bem. Ninguém botou água nele, simplesmente jogaram no espaço, porque ele tava aquela bolona, né? Porque ele desceu quase toda a água do corpo e entrou naquele estado de criptobiose. E aí botaram só os esporos e mandaram pro espaço e ele voltou ao normal. E a água? Cadê? Seria o que aconteceu com o Stamets, uma ponte para termos um episódio no universo espelho? Não sei. Coisa que eu vou ter que conferir. Mas pelo menos as pessoas ainda escovam dentes no século 23 e usam pijamas da frota. Aquele pijamão corvinho. Vamos a algumas curiosidades? A atriz que faz a almirante Katrina Cornell, Katrina, inclusive o nome a gente descobre no After Track, é a atriz Jane Brooke. Ela foi uma médica na série Chicago Hope nos anos 90. Deve ser por isso que foi dito que ela é a personagem. Psiquiatra por formação. O Lorca cita Corvan 2, tudo bem. Mas ele cita também Benzar, que é um planeta visto na nova geração, e cita o sistema de Ophilcus, que é um sistema com colônias humanas que é citado no episódio As Mulheres de Mudge, da série clássica. O Cruzador D7 não tem nada a ver com o D7 da série clássica ou de qualquer outra série, mas pra mim, na boa, tô bem com isso. Anthony Rapp, que interpreta o Tenente Stamets, e o Wilson Cruz, que interpreta o Dr. Hugh Culber, ambos são homossexuais e estão muito contentes em interpretar o primeiro casal homoafetivo de Star Trek. Aliás, já teve em Star Trek o primeiro beijo interracial da TV americana, entre Uhura e Kirk no episódio Os Herdeiros de Platão, que é o episódio da terceira temporada da série clássica. Famoso episódio por conta desse beijo. Mas também teve o caso de um beijo lésbico, que foi entre Jadzia Dax e Alerana Khan no episódio Rejoined, na quarta temporada de Star Trek Deep Space Nine. Tá? Star Trek quebrando barreiras. Vamos a alguns fanservices. Na tela dos capitães mais condecorados que o Saru pede, quem aparece lá? Robert April. Robert April é o primeiro capitão da Enterprise, a NCC 1701. Ele só apareceu na série animada já como um embaixador. Agora ele foi tornado parte do canon. Vale lembrar que nas primeiras discussões de roteiro lá atrás da série clássica, Gene Roddenberry queria que o capitão da Enterprise se chamasse Robert April. Outro nome que aparece é Christopher Pike, segundo capitão da Enterprise. Por ocasião dos acontecimentos nesse episódio, os fatos ocorridos no piloto da série clássica, The Cage, já tinham acontecido há 2 anos, e o Spock é oficial de ciências a bordo da Enterprise. Outro, Jonathan Archer, que é o capitão da NX-01 Enterprise, conforme visto na série Star Trek Enterprise. Matthew Decker, que nós vimos no episódio A Máquina do Juízo Final da série clássica, e lá ele era um Comodoro. O filho dele, William Decker, foi capitão da Enterprise por ocasião do primeiro filme para cinema, do Star Trek The Motion Picture de 1979. E a última que aparece na lista é a Philippa Georgiou, capitã da USS Shenzhou. Eles podiam ter colocado o nome de mais algum capitão desconhecido, ou uma coisa que teria sido ficado melhor, mas isso não quer dizer que seja um problema. Uma curiosidade, o inseto daquele artrópode aranha, que era o mascote do Mudge, o Stuart, tem esse nome em homenagem ao personagem Stuart Bloom da série de comédia The Big Bang Theory. Para quem não lembra, o Stuart é o dono da loja de quadrinhos. Então o Stuart é uma homenagem ao Stuart de The Big Bang Theory. A palavra Buran quer dizer nevasca em russo, e Buran também é o nome do ônibus espacial russo que fez um único voo ao espaço sem tripulação em 1988. O projeto foi descontinuado em 1995. E se eu não me engano, a cadete Tilly falou o primeiro palavrão em Star Trek. E o curioso é que o Tenente Stamets repetiu o palavrão. E foi, para aquele momento de tecnobaboseira, foi um quebra-gelo. Tá aí, eu curti. Achei legal. E ela também, a cadete Tilly, citou o Instituto Daystrom, que é um instituto que foi fundado por Richard Daystrom, o grande especialista de computadores que foi visto no episódio O Computador Definitivo, da segunda temporada da série clássica. Então já existiu o Instituto Daystrom no século 23, naquela época. Conclusão pro episódio. Live long and prosper. Gostei muito, vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Eu dou um nota 9 para esse episódio. E é isso, gente. Fechamos por aqui mais um episódio do Dobra 9. Muito obrigado a vocês que estão ouvindo. Fica as nossas sugestões de sempre. Visitem o Trek Brasilis, trekbrasilis.org. Na minha opinião modesta, o melhor site de informações sobre jornadas de estrelas em português. Ouçam o Odocast do Fernando Rodrigues, que está excelente. Assim como consultem no YouTube, procurem o canal do Trek Brasilis. Mesmo que você não assista ao vivo, veja depois os hangouts do Trek Brasilis, que são muito bons. Não esqueçam de visitar aqui na Combo, comboconteúdo.com, todo o material disponível não só sobre jornada, mas sobre séries, sobre filmes, sobre notícias e material em forma de podcasts, vídeos, snippets e todo o conteúdo disponível. E por último, meu convite, visitem o retrocomputaria.com.br, que é uns trabalhos falando sobre computação clássica, computadores e história da computação anos 70, 80 e 90. Então é isso, pessoal. Voltamos na próxima
próxima semana com o episódio 6, frequência de saudação encerradas. Até mais. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.